Graça e paz, queridos, muito boa noite. Eu sou o pastor Josué Fonseca, estamos chegando para levar uma mensagem de Deus para o seu coração. Muito obrigado, aonde você está neste momento, nos vendo através da rede social, através do Facebook, e você que também está nos vendo através do YouTube. Deus abençoe a sua vida. Com certeza Deus tem algo especial para você nessa noite. Hoje, terça-feira, costumeiramente nós temos o nosso PGM, o nosso grupo de estudo, e por conta dessa paralisação, nós estamos com as nossas atividades presenciais paradas, mas a palavra de Deus não para, né? Então a igreja de Deus também não para, e a igreja de Deus em todo lugar se reúne nesse momento, através das redes sociais, para louvar a Deus, para agradecer a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida, e também para que nós possamos continuar crescendo espiritualmente, crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. Esse é o nosso objetivo, de levar até você a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, fazer com que você se achegue mais à presença de Deus. Estamos separados fisicamente, mas através do Espírito, através do mesmo pensamento, através da vontade de Deus, nós como igreja do Senhor estamos presentes. Eu aqui na minha casa, aqui na cidade de Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul, e você em qualquer lugar do Brasil, você no Paraná, você no Rio Grande do Sul, você também de Santa Catarina, os nossos irmãos lá do estado de Goiás, os nossos irmãos do Ceará, os nossos irmãos do Acre. Então, vários lugares, muitas pessoas nos vendo, muitas pessoas nos assistindo, muitas pessoas nos acompanhando, muitas pessoas cultuando conosco. Os nossos irmãos aqui do nosso estado, do Mato Grosso do Sul, pessoal lá de Paranhos, Naviraí, de Mundo Novo, de Dourados, os nossos irmãos de Campo Grande, de Iviema, também os nossos irmãos de Ponta Porã, do assentamento em Itamaraty, e principalmente, mais especialmente, os nossos irmãos aqui da nossa cidade, os nossos irmãos da nossa igreja. Deus abençoe a sua vida. Dizer que nós, durante esses dias que estamos aí com esse distanciamento social, estamos sentindo saudade, sentindo falta dos nossos irmãos, mas creio que esse tempo logo vai passar e logo, logo estaremos juntos. Então, grande abraço aos nossos irmãos daqui de Paraíso das Águas. Deus abençoe a sua vida. E eu sei que é um momento particular, onde você, a sua família, está aí mantendo esse isolamento durante essa quarentena, e algumas pessoas também, a grande maioria pelo menos, não gosta de nem receber pessoas, porque sabe-se lá quem é as pessoas que estão chegando à sua casa. Mas nós queremos que mesmo assim, queremos dizer para você, que mesmo assim nós estamos como família pastoral, estamos à disposição. Os nossos irmãos aqui de Paraíso das Águas nos convidando, para nós ir lá, fazer uma visita, fazer oração. Nós estamos aí à disposição, é só nos convidar, tá bom? Só não vamos por conta dessa lei que você não pode estar aí visitando um ou outro, mas assim que formos convidados, nós atendemos o convite e vamos. No domingo passado mesmo, por exemplo, estávamos visitando uma família que nos convidou, e Deus nos proporcionou estar lá, passar momentos agradáveis, momentos gostosos, onde podemos também orar juntamente com aquela família e viver ali um momento de comunhão. E você também, se quiser a nossa visita, quiser a nossa presença, nós estamos à disposição, é só entrar em contato conosco, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu quero ler a palavra de Deus em Salmo de número 40, versículo 8. Salmo número 40, versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Quando a lei do Senhor, quando a vontade do Senhor está na nossa vida, nós também sentimos vontade, sentimos desejo de estar na sua presença, de estar fazendo a sua vontade, de cumprir o decreto de Deus, cumprir as vontades de Deus para a nossa vida. E creio que esse tem sido um dos maiores anseios da igreja do Senhor nesses últimos dias. E eu creio também que até mesmo pessoas que porventura assim costumavam ir na igreja assim, aleatoriamente, uma vez ou outra, e de repente agora ela sente falta também, né? Então, principalmente aqueles que tinham assim uma vida mais fervorosa, uma vida mais participativa na igreja, e agora então sente também muita falta. Nós também sentimos bastante falta do momento de comunhão, do momento presencial, mas cremos que
a forma como as autoridades estão agindo, ela é para o nosso bem, nós precisamos de obedecer às nossas autoridades. Então, logo, logo, nós vamos estar aí no momento também de comunhão. Espere, e quando chegar o momento de nos ajuntarmos, de congratularmos juntos, de festejarmos, dos momentos de cultuarmos, de vivermos em comunhão, aproveite bem esse momento. Eu creio que esse período vai fazer com que nós valorizemos mais isso, né? Valorizemos estar na presença de Deus, valorizemos estar na igreja, valorizemos estar nos templos, adorando e buscando ao Senhor. Mas enquanto isso, você aí juntamente com a sua família, você juntamente com seus parentes, com seus amigos, então mantenha esse momento de gratidão, esse momento de louvor, esse momento de fazer também a vontade do Senhor. Amém? Eu vou cantar agora, vamos cantar juntos um hino. Normalmente durante a semana a gente canta alguns hinos do cantor cristão. O cantor cristão é o hinário oficial, o cantor cristão e o hinário para o culto cristão são os hinários oficiais da nossa denominação. Então nós cantamos, às vezes, alguns hinos semelhantes, ou a mesma letra, ou iguais, que tem outros hinários, como a harpa cristã, como o hinário da igreja adventista, o hinário da igreja da congregação cristã e tantos outros hinários, mas pode ser que seja um pouco diferente, mas a letra é praticamente a mesma, o sentido é o mesmo, tá bom? 396 do nosso cantor cristão, ele tem como título Cegueira e Vista. Ó tão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Ó tão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Foi na cruz que Jesus um dia pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. Então, se você está
espiritualmente cego, longe da presença do Senhor, distante da presença de Deus, é porque você quer, porque Jesus já pagou o preço pelo seu resgate, para que você possa viver juntamente com Deus. Vou cantar ainda 286. 286, junto a ti. Minha possessão eterna, és o meu maior amor, bem maior que o bem da vida, és meu Deus, meu Salvador. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. O prazer ou o descanso não te venho suplicar. Quero trabalhar sofrendo, mas contigo sempre andar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Pelo vale tão sombrio e também terrível mar, queira a tua mão divina sempre, sempre me guiar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Quando pelas santas portas da feliz Jerusalém eu puder entrar na glória, gozarei o eterno bem. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Amém. O mais importante na nossa vida é andarmos na presença do Senhor. O mais importante na nossa vida é fazer a vontade de Deus e que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Então, coisas materiais, a vida aqui na terra é coisa passageira, é coisa que para nós é bom, mas ela tem o seu fim. Ela vai chegar um momento que vai findar, mas a vontade de Deus ela prevalece para sempre nas nossas vidas. E a busca pela nossa vida espiritual, a busca por estar um dia na presença do Pai, é o mais importante para mim, é o mais importante para você. Portanto, então busque isso, persiga isso, mesmo que de repente isso custe para você, isso não seja tão simples, isso não seja tão fácil para você. Jesus não disse que seria fácil. A caminhada, a trajetória na presença de Deus, Jesus deixou claro que ela não seria fácil. Então não seria uma trajetória assim tão bonita, tão amável, mas o final faz valer a pena. Vamos orar? Pai querido, nós neste momento te agradecemos, ó Deus, pelas vidas, pelas pessoas, ó Deus, que estão conosco neste momento, pessoas, ó Deus, espalhadas por todo esse Brasil e talvez até fora do Brasil, mas pessoas, ó Deus, que estão neste momento unindo a sua fé juntamente conosco, depositando, ó Deus, a sua fé, a sua esperança no Senhor. Pai, nesta hora, ó Deus, fale aos nossos corações através da mensagem que o Senhor preparou para nós nesta noite. Que seja bênção, Pai, na minha vida, que seja bênção, Pai, na vida dos nossos irmãos, na vida daqueles, ó Deus, que se propôs a parar um tempinho para ver, para assistir, para ouvir a Tua palavra neste momento. E em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, a nossa vida, abençoe, ó Deus, os enfermos, cura, Pai, leva a libertação àqueles que precisam de liberdade, aqueles que estão cativos,
presos ainda nas garras de Satanás, nós declaramos a bênção do Senhor, nós declaramos, ó Deus, vida transformada, nós declaramos vidas renovadas pelo poder do sangue do Senhor. Em nome de Jesus, continue falando conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Eu convido você agora a meditar na palavra de Deus, Mateus capítulo 6. Busca uma água lá para mim, filho. Evangelho de Mateus capítulo 6, no versículo 9. Amém? Versículo 9 em diante. Mateus capítulo 6, ele fala sobre a oração. Eu quero destacar apenas os dois versículos, ou seja, o versículo 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ao versículo 10: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, em qualquer lugar, tanto aqui na terra quanto no céu, a vontade de Deus deve prevalecer. E na minha vida, na sua vida também, deve prevalecer a vontade de Deus. Então, o nosso tema dessa noite, eu quero falar com você sobre como viver sob a vontade de Deus. Às vezes você deve ter questionado: como eu posso viver fazendo a vontade de Deus? Como que eu posso descobrir, quais são os planos de Deus, quais são as vontades de Deus? Será que a forma como eu estou vivendo, eu estou cumprindo a vontade de Deus? Será que da forma como eu estou vivendo não era assim mesmo que Deus queria que eu vivesse? Essa não é a vontade de Deus? Então, Jesus nos chama a atenção dos seus discípulos, e ao mesmo tempo a nossa atenção, para que nós possamos viver e priorizar, ser prioridade na nossa vida, fazer a vontade de Deus. Então Jó, no capítulo 42, versículo 2, ele vai dizer que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nenhum dos planos, ou seja, a vontade de Deus, o plano de Deus deve ser prioridade, deve prevalecer na nossa vida. Então, quando Jesus ensina, os discípulos falam para Jesus: Senhor, ensina-nós a orar, E aí Jesus primeiramente fala: não, primeiro vocês têm que orar dessa forma. Então eu quero dar um exemplo de oração para vocês. Vocês têm que exaltar primeiro o nome de Deus e reconhecer que Ele é o dono de tudo, que a Ele pertence todas as coisas, e que a vontade dEle deve prevalecer. Por quê? Porque Ele é o dono de tudo, Ele é o nosso Senhor. Não é a minha vontade que vai prevalecer. Às vezes é claro que a nossa vontade, aquilo que nós temos planejado, sendo orientado por Deus, acaba se assimilando ou sendo a mesma coisa. Por quê? Porque foi orientado por Deus. Então, para que eu viva uma vida sob a vontade de Deus, eu preciso, acima de tudo, estar sendo orientado pela palavra de Deus, estar sendo orientado pela vontade de Deus na minha vida, Então, se nós usarmos corretamente essas palavras, entendermos o poder dessas palavras, nós com certeza iremos ter vitória, triunfaremos sobre as derrotas, triunfaremos sobre as trevas. Por quê? Porque eu vou entender qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus para mim e para você não é que nós vivamos uma vida de miséria, uma vida de enfermidade, uma vida errada, uma vida totalmente longe da presença do Senhor. Mas o fato é que muitas vezes nós queremos viver uma vida assim, mas não queremos submeter-nos à vontade do Pai. Queremos que Deus faça a nossa vontade, ou seja, eu peço as bênçãos, eu peço saúde, eu peço os sonhos que se realizem na minha vida, mas ao mesmo tempo, quando chega o momento de eu demonstrar a minha gratidão, de eu demonstrar que eu reconheço a soberania de Deus na minha vida, eu falho, aí eu quero fazer a minha vontade, aí eu acho que Deus tem que reconhecer, que Deus tem que perdoar todas as vezes. Então, a palavra de Deus diz que Ele nos perdoa e nos purifica de toda a iniquidade, de toda a imundícia, de todo o pecado, quando nós nos arrependemos, quando nós chegamos aos seus pés e com um coração contrito, um coração arrependido, nós o adoramos em espírito e em verdade. Então eu preciso entender
Qual é a vontade de Deus? Como eu vou entender qual é a vontade de Deus? Uma das coisas mais necessárias para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, é entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então eu não estou aqui, Deus não me fez para ficar aqui no mundo de forma aleatória, sem um objetivo, sem ter uma finalidade. Então eu creio, entendo que Deus não fez você para viver de uma vida inútil. Deus não fez você para viver na inutilidade, simplesmente por viver. Deus fez você com um objetivo. Você tem uma missão. Então você precisa entender qual é essa missão, qual é a vontade de Deus, para que ela se cumpra na sua vida e você viva uma vida soberana na presença do Pai. Talvez para você seja angustiante tentar descobrir se é da vontade de Deus que você vai começar alguma coisa ou não. Às vezes tem aqueles momentos angustiantes onde você tem uma decisão muito séria a tomar na sua vida, principalmente em relação a decisões que vai impactar para o seu futuro. Talvez você está diante de uma decisão que você deve contrair um novo relacionamento, ou de repente você quer encerrar um relacionamento. Estamos falando em relacionamento conjugal. Talvez você quer encerrar um relacionamento ou quer contrair um outro relacionamento, e aí você fica aí naquela escolha: será que eu faço? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu tomo essa decisão ou não? E aí você já parou para pensar qual é a vontade de Deus? O que Deus fala a respeito disso, dessa decisão que você tem que tomar? Então, quando você começa a pensar dessa forma, que você vai colocar diante de Deus os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, então você vai entender que Deus pode te direcionar, Ele vai te direcionar, se você deixar. Eu falo pode por quê? Porque Ele não obriga você a fazer nada. Então, Ele vai direcionar se você autorizar. Ele vai entrar na sua vida se você der lugar para Ele entrar na sua vida e tomar a direção da sua vida. Então eu falo em decisão em relacionamento conjugal, mas pode ser outras decisões. Decisões em relação ao emprego. Será que eu saio desse emprego? Será que eu vou trocar de emprego? Será que Quantos de nós já não paramos diante de uma situação assim? Quantos de nós já não paramos diante de uma situação em que, poxa, esse emprego aqui está muito bom para mim, mas o outro parece que é melhor ainda, a proposta do outro patrão é arrasadora, ela vai, né? Então aí nós temos essa decisão, e aí nós tomamos a decisão, e aí chega lá na frente, nós vemos que não foi uma decisão acertada. Então nós precisamos de tomar cuidado em relação também a fazer um curso. Às vezes eu vou estudar, aí chega lá no meio do curso, eu tenho que parar o curso. Por quê? Porque não era aquilo que eu queria. Então se não era, mas você não escolheu, você não pensou, você não planejou. Então nós precisamos, dentro dos nossos planejamentos, dentro dos nossos sonhos, dentro dos nossos projetos, a vontade de Deus tem que ser soberana também. Ela tem que se sobrepor. Então como que eu faço isso? Eu preciso de colocar diante de Deus: Senhor, eu estou planejando isso. Senhor, eu estou planejando mudar de cidade. Eu estou morando nessa determinada cidade, mas eu vejo que aqui não está bom para mim. Eu preciso que o Senhor me dê uma direção, me dê uma luz. E Deus vai falar com você. Então qual que é a maneira? Como que Deus vai falar? É claro que às vezes você vai ficar pensando: eu não ouvi Deus falando, quero ouvir uma voz do céu. Não estou querendo dizer que Deus não pode agir dessa forma, porque Deus é infinito, Deus é ilimitado. Ele pode sim, né? De repente uma voz aí audível, Deus falar com você. Mas a maneira principal dele falar é através da sua palavra, que é a Bíblia. Então nós precisamos de ler a Bíblia, nós precisamos de estudar a Bíblia, para entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então eu preciso de ter um relacionamento com Deus através da leitura e estudo da sua palavra. Eu preciso também de ter um relacionamento com Deus através da comunhão com os nossos irmãos da igreja local, né? Então eu preciso de nutrir isso, de alimentar isso na minha vida, para que eu possa, no momento certo de tomar as decisões, eu saber qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Então, para tudo isso, ou seja, para todas as minhas escolhas, eu preciso buscar a Deus em oração, a fim de sabermos qual é a sua vontade. E a Bíblia diz, como eu já disse lá em 42 de Jó, no versículo 2, que a vontade de Deus está acima de tudo, e ela não pode sobrepor, ela não pode passar.
nenhum dos planos de Deus vai deixar de se cumprir na nossa vida, né? E também no texto que nós lemos inicialmente, de Mateus capítulo 6, versículo 10, onde Jesus vai falar que a vontade de Deus é soberana, tanto na terra quanto no céu, ou seja, em qualquer lugar, em todo o espaço. Então, tudo deve ser submetido a Deus. Então, não adianta você fugir e depois você querer culpar, né? O fato é que muitas vezes nós fazemos as nossas escolhas e não consultamos a Deus, e quando frustramos, quando percebemos que aquela foi uma escolha errada, às vezes nós até culpamos a Deus. Fala: Senhor, por quê? Senhor, o Senhor, parece que o Senhor não tinha falado para mim que era para mim ir para lá, que era para mim mudar. Então, e não era a vontade de Deus, mas é porque você não estava em sintonia com Ele. Mas você precisa estar em sintonia através da sua palavra, através da leitura, através de estudo da Bíblia, através de oração, intimidade com Deus. Então, uma família entre pais e filhos, e também entre marido e mulher, ela não existe uma vida de relacionamento se não houver diálogo. Da mesma forma, a nossa relação com Deus. Então, se dentro da minha voz, da minha vida, entre eu e Deus, a minha vida espiritual, eu não tiver um relacionamento com Deus, não vai existir, ela não vai persistir, ela não vai durar muito tempo, essa minha vida espiritual. Para que a minha vida espiritual, para que a minha vida de intimidade com Deus, ela possa crescer cada vez mais, precisa de haver um diálogo, precisa de haver relacionamento. E relacionamento entre homem, ser humano e Deus se faz através da leitura bíblica, através do estudo da palavra de Deus, e através de uma vida de oração, através de uma vida de intimidade com Deus, através das suas orações, né? Por isso que nós precisamos orar antes de tomar qualquer decisão. A oração faz com que o nosso coração se alinhe à vontade de Deus. Então a oração faz isso, ela tem esse poder de nos alinhar qual é a vontade de Deus. Então, como eu disse anteriormente, aí a nossa vontade se alinhando com a vontade de Deus, então é aquilo que vai dar certo na minha vida. Então, mas primeiro eu preciso de orar, colocar nas mãos de Deus. Então, antes de tomar qualquer decisão, eu preciso de orar, colocar diante do Senhor. E assim nós poderemos conhecer qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, qual que é a vontade de Deus para os nossos projetos, qual é a vontade de Deus para os nossos sonhos. E a vontade de Deus é revelada através da Bíblia. Na Bíblia está revelada toda a vontade de Deus. Então não adianta eu querer fugir da sua palavra, não adianta eu querer fugir da Bíblia. Eu preciso de entender que a Bíblia, a palavra de Deus, precisa de estar comigo sempre. Eu preciso de manejar ela sempre. Não é apenas ter ela aberta lá em cima da estante, em determinado lugar, em um determinado livro da Bíblia, em um determinado salmo. Não é isso que vai resolver. O que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida é você pegar a Bíblia, é você manusear a Bíblia, é você ler a Bíblia, é você estudar a Bíblia, é você se alimentar. O que vai fazer diferença na sua vida física é o que você tem comido, a forma como você tem se alimentado, não é verdade? Então, se você está se alimentando bem, a sua saúde física vai ser boa. Agora, se você não se alimentar bem, daqui a pouco você está precisando de um médico. Você precisa de ir numa farmácia, precisa tomar um medicamento, né? Consequentemente, precisa até ir no hospital consultar um médico. Na nossa vida espiritual é da mesma forma. Nós precisamos de alimentar ela. Se eu não alimentar a minha vida espiritual através da palavra, através da leitura da palavra de Deus, através da oração, de ter relacionamento com Deus, daqui a pouco eu vou estar aí raquítico espiritualmente, eu vou estar aí doente espiritualmente e chegando até morto espiritualmente. E uma morte espiritual é estar longe de Deus. Morte espiritual é quando eu estou afastado da presença de Deus. Eu estou longe de Deus. Então, se eu estou vivendo longe dos caminhos do Senhor, eu estou afastado da presença de Deus, é a morte espiritual, né? Então eu tenho que fazer de tudo para que isso não aconteça na minha vida. Mas isso não vai acontecer se eu não ler a Bíblia, se eu não ter a atitude de ler a palavra de Deus, se eu não ter a atitude de estudar a palavra de Deus, se eu não ter a atitude de levantar de manhã e fazer a minha oração, se eu não ter a atitude de, diante das minhas decisões, eu orar, colocar diante de Deus, esperar a resposta de Deus. Não adianta eu agradecer, eu esperar momentos felizes na minha vida, se eu não tiver também um coração de gratidão.
agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. Muitas pessoas têm vivido uma vida de apenas de reclamações, uma vida apenas de murmuração. Lembra o que aconteceu com o povo lá no caminho do deserto? O povo saiu do Egito, tinha uma promessa de Deus de assumir uma terra prometida e ficaram no caminho. Ficaram vagando ali 40 anos no deserto e ficaram no caminho. Por quê? Por causa de murmuração, por causa de não acreditar, de reclamações, vendo o tanto que Deus estava operando na vida deles e mesmo assim eles continuavam murmurando. E assim muitas vezes nós temos agido. Vemos o quanto que Deus tem agido na minha vida, na sua vida, o quanto Deus tem sustentado a minha vida. A provisão de Deus todo dia é presente na minha vida. Eu posso ver, sentir a presença de Deus em várias situações, em várias coisas que acontecem, que eu presencio ao longo da minha vida. Mas mesmo assim, surge uma oportunidade de reclamação, eu estou reclamando. Surge uma oportunidade de murmuração, eu estou murmurando. Nós não devemos levar uma vida adiante dessa forma. O que eu quero dizer para você é que Deus está chamando você para uma vida de compromisso com Ele, de viver sob a vontade dEle. E a vontade dEle é que você prospere, né? Que você viva uma vida de saúde, que você vive uma vida abençoada, você viva uma vida de comunhão com a sua família, de amor, de alegria, de vitória juntamente com a sua família, juntamente com os seus filhos, para que haja relacionamento com a sua família. Mas você precisa de buscar qual é a vontade de Deus para a sua vida, e você vai só entender isso com o relacionamento com Ele, através da oração e através da leitura da palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Para finalizar, eu quero ler esse texto. Com certeza você já viu esse texto e já ouviu pregação a respeito dele. Romanos capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer assim: e não conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você não deve tomar a forma do mundo. O que é a forma do mundo? É aquele negócio, todo mundo faz, está comum, né? Está na moda agora, e aí de repente você vai tomar a forma do mundo, a forma que as pessoas lá tá orientando você. E às vezes você, para poder se manter num determinado grupo, você acaba se moldando aquelas práticas, aquelas coisas que aquele grupo faz. Então, e aí, é claro que muitas vezes contraria a vontade de Deus, e você não se preocupa de contrariar a vontade de Deus. O que você não quer é contrariar a vontade do povo, contrariar a vontade do grupo. Então, nesta hora, Deus está chamando você para que você experimente qual é a perfeita, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está vendo? A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Então, vale a pena perseguir isso, vale a pena buscar isso para a sua vida, vale a pena buscar isso para a vida da sua família, dos seus filhos, para a sua família no modo geral, né? Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Ele sabe exatamente do que nós precisamos para que nós possamos tornar pessoas melhores. Então, para que nós vivamos a sua vontade, às vezes será necessário nós abrirmos mão do nosso conforto. Às vezes eu preciso de abrir mão de algo, e é isso que pesa. Eu não quero deixar algo que é gostoso de fazer, algo que é natural, algo que eu acho que é prático, algo que eu estou agradando alguém, e aí eu não quero deixar, mas eu estou contrariando a vontade de Deus. Então, se eu quero ter planos agradáveis, se eu quero ter projetos que dão certo, então eu preciso de colocar isso nas mãos de Deus. Então, a obediência é o primeiro passo para nós entendermos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então, obediência acima de tudo. Obedeça a Deus, faça a sua vontade e creia que a vontade dele deve prevalecer, não só aqui na terra, como Jesus disse, não só aqui na terra, mas em todo lugar, no céu. E por quê? Porque ela é agradável, porque ela é perfeita, porque ela é boa. Então essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você tenha uma vida perfeitamente agradável na presença dele. Amém? Deus abençoe a sua vida. Procure fazer a vontade do Senhor, para que você possa não continuar errando da forma como você está errando, tá bom? Quero agradecer a você que está nos vendo, está nos assistindo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu não vou citar nome de pessoas, mas em qualquer lugar que você está nos vendo,
que você está assistindo agora, né? Principalmente você que está nos vendo agora ao vivo, através do Facebook. Que Deus abençoe a sua vida e creio que essa palavra possa guardar no seu coração. Tire a lição dessa palavra para você e continue. Se você está fazendo a vontade de Deus, continue nesse caminho. E se você ainda não faz a vontade de Deus, o que eu quero dizer para você? Faça aí uma revisão. O que você precisa mudar para que se cumpra a vontade de Deus na sua vida? Vamos orar? Pai querido, nós mais uma vez nos colocamos diante do altar do Senhor. Quando nós ouvimos a Tua palavra, Deus, estudamos agora e entendemos, ó Deus, que precisamos viver sob a Sua vontade. Se nós não quisermos, ó Deus, ter os nossos planos frustrados, os nossos sonhos abortados, nós precisamos, ó Pai, cumprir a Sua vontade, porque ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. E muitas vezes, ó Deus, queremos traçar planos que não são planos do Senhor, mas que são planos que agradam pessoas, que agradam muitas vezes a nós mesmos. Mas nessa hora, Deus, nós queremos colocar diante do Senhor todo o nosso viver. Queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, a nossa saúde, a nossa espiritualidade. Nós não queremos, Pai, viver para nós mesmos. Nós queremos viver para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, oramos a Deus pela vida dos irmãos que estão nos vendo, nos assistindo agora. Oramos a Deus pela vida da irmã Ivonete, lá em Mundo Novo, também a Cida, lá em Paranhos, a irmã Dejanete, lá em Santa Catarina, demais irmãos, ó Deus, irmão Raimundo, e tantos outros irmãos que neste momento agora estão nos assistindo, o irmão Juarez, lá em Três Lagoas, e o irmão José Adão. Pai, coloco diante do Senhor essas vidas, que tem também, ó Deus, proposto a nos ajudar na transmissão, no compartilhamento, ó Deus, dessas mensagens e na transmissão da Sua palavra consequentemente. Continue abençoando essas vidas, continue derramando do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Abençoe, Pai, em nome de Jesus. Abençoe os nossos irmãos, Pai, aqui da cidade, os irmãos que são membros da nossa igreja local. Que o Senhor, Deus, esteja fortalecendo a cada dia, que essa paralisação social não venha fazer com que eles se esfriem espiritualmente e que eles Te busquem a cada dia em oração, que eles mantenham, Deus, uma vida sob a Sua vontade, através da leitura bíblica, através do estudo da Tua palavra, ter uma vida, Deus, de total comunhão com o Senhor, andando na Tua presença. Abençoe, ó Deus, a irmã Clarice, o irmão Zé Rosa, também o irmão Adelar, a irmã Neuza, suas respectivas famílias. Também, ó Deus, abençoe o irmão Gilmar, a irmã Lúcia, a irmã Cida, o irmão Sebastião, também a irmã Silvana, o Cláudio. Também, ó Deus, abençoe a vida da Letícia, também do César. E enfim, ó Deus, todos os nossos irmãos, nós colocamos diante da presença do Senhor. Abençoe a minha família, os meus filhos, ó Deus, que possamos manter uma vida de comunhão na Tua presença, Te buscando e fazendo a Tua vontade, e sempre com o objetivo de propagar a Tua palavra, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para propagar a palavra, evangelizar, ó Deus, as pessoas que ainda não conhecem a Tua verdade. Em nome de Jesus, oramos, ó Deus, pelas autoridades, oramos, ó Deus, pelas autoridades municipais, principalmente aqui da nossa cidade, o prefeito municipal, também os vereadores, os secretários, todos aqueles, ó Deus, que neste momento difícil estão para tomar algumas decisões em relação ao bem da comunidade. E oramos especialmente a todos aqueles da área da saúde que estão envolvidos, ó Deus, nesse momento crítico na área da saúde do nosso país. E em nome de Jesus, o Senhor esteja protegendo os seus familiares, protegendo, Pai, as suas vidas, livrando-os, ó Deus, de todo perigo e de todo mal. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Graças a Deus pela sua vida, Deus abençoe. E assim nós estamos chegando ao final da nossa transmissão e esperamos que Deus tenha falado ao seu coração. Você que está nos vendo através do Facebook, através do YouTube, você que está nos vendo também através do vídeo que chegou aí de repente de uma outra forma para você, Deus abençoe. Grande abraço. Na quinta-feira, tá? Na quinta-feira nós vamos estar de volta, 18h30, tá? Quinta-feira, depois de amanhã, 18h30, nós temos o nosso culto de oração, tá? No culto de oração na quarta-feira, você pode pedir as suas orações, mande seu pedido de oração, nós vamos estar aí apresentando diante do Senhor. Grande abraço, Deus abençoe.